Boa tarde, irmãos. Graças e paz a todos. Queremos, com muita alegria, com muita gratidão no coração, encerrar a nossa série de mensagens Eleja o Presidente. Hoje, num dia especial em que certamente decidiremos quem vai governar o nosso país nos próximos 4 anos. Ainda que isso possa se confirmar só no segundo turno, no dia 28, hoje foi um passo extremamente importante. Dentre tantos problemas que a gente tem abordado aqui, que o novo presidente da República vai precisar dar um jeito no nosso país, hoje eu quero trazer mais um. Quero falar, por exemplo, do sistema prisional brasileiro. O Brasil ele possui a terceira maior população carcerária do mundo. Em primeiro lugar está a China, depois vem os Estados Unidos, depois vem o Brasil. Terceira maior população carcerária do mundo. Em 1990 no Brasil haviam 90 mil presos. 90 mil. Em 2017 esse número ele passou para 720 mil presos, 726 mil presos. Dá um aumento ali de 417%. Em dezembro do ano passado havia um déficit de vagas no sistema carcerário brasileiro de 358 mil vagas. Faltavam 358 mil vagas. A previsão para o ano que vem é que a gente tenha mais de 1 milhão de detentos no nosso país. E para dar conta dessa demanda, o novo presidente deveria dobrar o número de presídios. E a gente sabe, né? O sistema prisional no nosso país, ele está falido. Ele não recupera os presos. Ele não ressocializa um preso. Ele não devolve um preso recuperado para a sociedade. Quem está sendo preso hoje por assaltar uma loja, ele sai de lá com uma pós-graduação em cometer crimes piores, porque ele aprende isso no seu convívio. A gente sabe, por exemplo, que algumas facções criminosas dominam os presídios. E isso não está só lá no Nordeste, não, isso está aqui. Está aqui no Rio de Janeiro, está aqui em São Paulo. A coisa está feia. Talvez, se confirmar a previsão das pesquisas, talvez o Bolsonaro ou o Haddad, um dos dois, eles possam resolver esse problema de presídios para a gente. Dificilmente vão resolver a curto prazo, a médio prazo, dificilmente. Talvez eles possam dar jeitos, possam construir o dobro de presídios, possa prender todo mundo. O que nenhum presidente pode fazer é endireitar a vida de gente torta. O que nenhum presidente pode fazer da República é mudar a pessoa de dentro para fora, é recuperá-la totalmente. Isso só um presidente como Jesus de Nazaré é capaz de fazer. Ele sabe fazer. Ele tem especialidade em endireitar a vida de gente torta. Eu quero compartilhar essa história que está no livro de Lucas, capítulo de número 13. Quero ler com você a partir do verso de número 10. Lucas, capítulo 13, a partir do verso de número 10. A história de uma mulher incrível que se encontrou com o candidato ideal para ela eleger presidente da sua vida. E esse presidente fez uma obra extraordinária na vida dela. Lucas capítulo 13, a partir do verso de número 10. Lucas 13, a partir do verso 10. O texto diz assim: certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. E ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. E então lhe impôs as mãos. Imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Até o verso 13. Vamos orar? Eleja o presidente que seja capaz de endireitar a existência humana. Vamos falar com Deus? Pai querido, em nome de Jesus, abrimos esse texto que é tão precioso. Um texto que mostra a ação de um Deus solidário,
que agem em favor daqueles que sofrem. E nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar nos nossos corações nesta hora, através da Tua palavra, Senhor, alcançando as pessoas que estão ouvindo essa palavra aqui neste lugar, no templo da Igreja Batista em César de Souza, e alcançando aquelas pessoas que em algum momento vão ter acesso a essa mensagem via YouTube. Que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor nos convença que o Senhor é o presidente que a gente precisa eleger como dono da nossa existência, como proprietário da nossa vida, porque o Senhor é capaz de endireitar a existência humana. Fale conosco, Pai, bondosamente pedimos isto, no santo, doce, bendito e precioso nome de Jesus. Amém, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Esse trechinho do livro de Lucas, ele relata mais um dos milagres deste candidato ideal, Jesus de Nazaré, para você eleger como presidente da sua vida. O texto fala que Jesus está numa sinagoga, que é o lugar onde um judeu adora. E ele está no sábado, nessa sinagoga. Sábado é o lugar que o judeu ia prestar seu culto, fazer a sua adoração. O texto não fala onde é essa sinagoga, não menciona o tamanho dela, mas a gente sabe que uma sinagoga, ela comporta, pequena ou média, de 300 a 500 pessoas. Então a gente pode acreditar que na sinagoga em que Jesus está ensinando, há uma pequena multidão que vai ouvi-lo, que vai vê-lo, que quer de alguma forma tocá-lo no final do culto. E no meio dessa pequena multidão está uma mulher que está enferma. E o texto que nós lemos diz que essa mulher, ela está ali naquela sinagoga em que Jesus está ensinando. E aquelas pessoas se reúnem nessa pequena multidão para ouvir Jesus. E quando a gente pensa numa pequena multidão, em qualquer multidão que a gente pensar, nós vamos encontrar duas coisas importantes. A primeira é a que está aqui: sempre haverá alguém com uma história de sofrimento para contar. Em qualquer multidão que se ajunte, sempre haverá uma pessoa em particular com uma história de sofrimento para contar. Ontem nós abrimos a escola dos pais aqui na igreja. Um grupo pequeno de pais, muito interessados, e a gente estava conversando sobre os desafios da homossexualidade. E uma visitante, uma pessoa, no meio daquela pequena multidão, tinha uma história de sofrimento para contar. E ela contou da dor, da dificuldade que ela está tendo, porque o seu filho lhe deu uma notícia: mãe, eu sou um homossexual. No meio de um grupo pequeno de 15 pessoas, havia uma mãe que precisava falar do seu sofrimento, que precisava contar aquilo que lhe afligia. E no meio dessa multidão que está nessa sinagoga para ouvir Jesus, o verso 11 diz que há ali no meio dessa multidão uma mulher em particular com uma história de sofrimento para contar. Qual é a história de sofrimento dessa mulher? Ela padece há longos 18 anos com uma enfermidade que a mantém encurvada. Ela não consegue endireitar-se, ela está encurvada, e ela vive assim há 18 longos anos. O verso 11 diz que a causa disso é uma doença maligna, é uma doença que vem da parte do diabo. Eu sei que nós estamos num tempo em que as pessoas reputam que o diabo é um personagem folclórico da mitologia evangélica. Não acreditam que o diabo exista de fato, mas o diabo existe. E infelizmente o diabo tem poder de afligir as pessoas. Infelizmente ele pode afligir pessoas. Ele pode afligir pessoas fisicamente. Ele pode afligir pessoas emocionalmente. Ele pode afligir pessoas espiritualmente. É o caso dessa mulher, que há longos 18 anos é afligida por uma doença maligna que a mantém encurvada. Ela não consegue se endireitar, ela anda encurvada, a sua curvatura, ela é excessivamente prejudicada por causa dessa doença maligna, e ela não consegue endireitar-se, ela vive encurvada.
há longos 18 anos. E essa mulher, ela está nessa sinagoga. E ela vai para ouvir uma palavra. Ela vai atrás de Jesus. E ela está lá porque ela é uma mulher estigmatizada. É uma mulher que por onde ela passa, ela é vítima de olhares preconceituosos. Ela é a vítima de falas desse jeito. Um adolescente passa por ela e pergunta para a mãe: mãe, o que essa mulher fez para estar encurvada desse jeito? Para ser torta assim? Alguma ela aprontou. Deve ter pecado. Mãe, deve ser um pecado bem feio. Porque se não fosse algo horrível, ela jamais seria desse jeito. Ela escutava coisas assim. Ela andava e ia na feira, e ela não conseguia olhar direitinho para o tomate que ela queria pegar. E as pessoas olhavam e tinham desprezo, e tinham pena, e tinham nojo. Ela vive com esse estigma de ser uma mulher marcada por essa situação do seu físico. Ela é uma mulher torta. Emocionalmente ela é uma mulher muito fragilizada. Porque imagine você ser vítima de deboche, da ridicularização das pessoas. Mas ela é uma pessoa fragilizada porque a estima dela, ela é completamente achatada. Ela não pode fazer o que outras mulheres podem fazer. A gente sabe, por exemplo, que na cultura judaica, eles gostavam muito de dançar. Haviam festas em que haviam danças, e todo mundo dançava. E ela não podia dançar. Como é que ela vai dançar assim, encurvada? Como é que ela vai andar rápido, se ela não consegue se endireitar? Como é que ela vai participar do jogo de vôlei no day camp que vai acontecer lá na Palestina? Não pode. Como é que ela vai conviver com as dores que ela tem física? Porque uma pessoa que anda encurvada vai ter dois problemas. Vai ter lombalgia e vai ter dorsalgia. Duas coisinhas que terminam com gia e que dói demais. Essa pessoa tem uma história de 18 anos de sofrimento para contar. Agora preste atenção e olhe para mim. No meio dessa multidão que se reúne aqui no culto das 17, qual é a sua história de sofrimento para contar? Se eu pudesse abrir o microfone, alguns de vocês gostariam de contar a história de sofrimento da sua casa, da sua família, de esposas que não lhe compreendem como marido, de marido que não lhe compreende como esposa. Alguns têm uma história de sofrimento na relação com os filhos, filhos rebeldes, filhos ingratos, filhos distantes de Deus. Outros têm uma história de traumas para contar, carregam uma dor que não passa, um luto que se abateu na sua vida e você não consegue esquecer essa pessoa que morreu. E você parou de viver. Você se esqueceu que existem pessoas que precisam de você, que precisam que você viva, porque você morreu um pouco com a morte dessa pessoa. Isso lhe impõe sofrimento e você não sabe como sair dessa. Alguns têm a história de um abuso sexual que lhe aconteceu na infância, na adolescência. O quão mal isso lhe fez. Se eu pudesse abrir a palavra para as pessoas, alguns contariam da sua decepção com alguém, com uma pessoa, com um patrão, com um empregado, com um irmão em Cristo. Alguns contariam da decepção que tem consigo mesmo. Outros contariam da decepção que tem com uma religião que você achou que ia lhe dar liberdade e paz e ela só lhe escravizou. Não lhe ajudou emocionalmente, não se aproximou daquele que é a paz. Quantos de nós temos uma história de sofrimento para contar hoje à noite? Sabe, gente, naquela pequena multidão, essa mulher está ali, sofrendo. Ela tem uma história de sofrimento para contar. Alguns de vocês entraram aqui, sabe Deus como? Porque nós sabemos disfarçar os nossos sentimentos. Nós não estamos bem, mas a gente finge estar bem. Mas só Deus sabe como a gente chegou aqui hoje.
Há pessoas que se identificam com essa mulher do texto, não porque são tortas fisicamente falando, mas porque são encurvadas emocionalmente, que passam pela vida olhando para o chão, porque essa mulher, ela não consegue se endireitar e olhar para o alto, ela vive olhando para o chão, ela não tem perspectiva, ela não tem horizonte, ela vive a vida olhando para o chão. Quando uma multidão se reúne, a gente sempre tem alguém com uma história de sofrimento para contar. Mas em segundo lugar, quando uma multidão se reúne, sempre há alguém que não perdeu as esperanças por dias melhores. O verso 11 diz que essa mesma mulher que sofre há longos 18 anos, o sofrimento não lhe roubou a esperança que ela vai se endireitar em algum momento da sua vida, a esperança que em algum momento ela vai encontrar solução para o problema de encurvatura dela. Ela não perdeu a esperança por dias melhores. Há 18 anos ela está sofrendo, mas há 18 anos ela está lutando, correndo atrás, procurando ajuda, procurando auxílio. E o texto diz no verso 10, na NVI, tem a tradução bem bacana nesse texto. Diz que numa das sinagogas Jesus está ensinando. Ou seja, nesse lugar, nessa cidade, que a gente não sabe onde é, há mais de uma sinagoga. E qual é a sinagoga que essa mulher encurvada procura? Ela procura a sinagoga em que Jesus está. E por que ela faz isso? Porque ela, como todo mundo, sabe que Jesus é o homem que as pessoas estão chamando de um filho de Deus, aquele que tem poder para fazer coisas incríveis. E essa mulher, ela vai atrás de Jesus, ela entra nessa sinagoga, numa pequena multidão, ela tenta ali ficar meio que sem ser descoberta, e ela fica ali porque ela acredita que Jesus é o candidato ideal para ela eleger como presidente da vida dela, porque esse Jesus pode dar jeito, pode trazer solução. Eu acredito que essa mulher viveu 18 anos de flagelo, procurando ortopedista da Mil, procurando ortopedista do SUS, marcando consulta caninha no hospital Luzia de Pinho Melo, para pegar um traumatologista renomado. Ninguém deu jeito no problema dela. Mas ela vai na sinagoga em que Jesus está, porque ela nutre ainda a esperança de que as coisas vão melhorar para ela. E talvez isto seja um outro ponto, que você possa se identificar com essa mulher encurvada. Porque se você tem uma história de sofrimento para contar, você não pode perder a esperança de que um dia essa sua história de sofrimento terá um final, em que o nome de Jesus será glorificado e você terá paz no seu coração. Por mais que a gente tenha problemas, a gente não pode perder a esperança de que um dia Deus vai instaurar um decreto, uma medida provisória, em que esse problema será solucionado. Sabe, gente, hoje de maneira muito prática, eu quero compartilhar duas verdades, que Jesus, o candidato ideal para você eleger como presidente da sua vida, deseja que você creia nesta noite. Duas verdades. A primeira verdade é essa daqui: Jesus, o candidato ideal, ele sabe da sua dor e ele sabe dos seus problemas. Jesus, o candidato ideal, sabe da sua dor e sabe dos seus problemas. Olha o que diz o verso de número 12: ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. O texto diz que no meio dessa multidão, Jesus enxerga essa pessoa torta, essa pessoa encurvada, essa pessoa esquisita. E aí você vai dizer: ah, pastor, qualquer um de nós enxergaria uma mulher esquisita no meio da multidão. Eu concordo com você. Só que Jesus, mais do que enxergar uma mulher que tem um problema, uma mulher que é esquisita, ele enxerga a alma dessa pessoa, porque Jesus é onisciente. Os olhos de Jesus leem a vida dessa pessoa, ele sabe quem essa pessoa é, ele sabe as lágrimas que essa pessoa derrama no seu travesseiro toda noite, ele sabe das dores que ela sente na coluna, nas costas, ele sabe da dor
que o preconceito de um adolescente causou para essa senhora nessa semana. Ele sabe. E o texto diz que essa mulher, ela não pede nada para Jesus. Ela, diferente do cego lá de Jericó, que vai atrás de Jesus e pede para você, ela não fala nada. Diferente daquela mulher com fluxo de sangue, que quer tocá-lo, ela não quer nada. Ela só está ali, ela acredita em alguma coisa que pode acontecer, mas ela não toma iniciativa. Mas o que o texto diz? O texto diz que Jesus a vê, que Jesus a chama, ele a chama à frente. Eu fico imaginando essa mulher saindo do lugar que ela está, cheia de vergonha, as pessoas olhando para ela, e Jesus a chama à frente, e diz que ele vai curar, e ele impõe as mãos sobre ela, e ela se endireita. Eu tento imaginar no texto, dá para escutar o som dos ossos daquela curvatura, entrando no lugar dessa mulher se endireitando de novo, porque nós temos um Deus que vê e sabe dos nossos problemas, e que deseja muitas vezes que a gente o procure, que a gente venha até Ele, trazendo os nossos fardos e com fé, confiando que Ele pode dar uma solução. Nós temos um Deus que Ele é incapaz de não se sensibilizar com a história dos nossos sofrimentos, com a história das coisas que nos levam a viver uma vida encurvada. Gente, eu acredito em vida após a morte. Eu acredito que eu e você temos uma vida eterna após a morte. E eu acredito que essa vida que a gente tem, por crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador, essa vida é maravilhosa. Qualidade ISO 9002. Não tem sofrimento na eternidade, não tem dor, não tem tragédia, não tem culpa, não tem pecado. Imagina um lugar que não tem pecado. Eu acredito em vida após a morte com essa qualidade. Mas acredite, eu creio que existe vida antes da morte. E a vida que existe antes da morte, a gente também só encontra em Jesus, a fonte de vida. Jesus sabe que tem um bocado de gente que está vivendo somente para o final de semana. Vegetam de segunda a sexta-feira e querem viver no sábado e domingo para buscar ser feliz, indo para as baladas, cultivando os seus vícios, tendo o seu entretenimento. É uma felicidade de final de semana. Jesus sabe que essas pessoas não encontraram uma vida antes da morte, estão vivas apenas para morrer. Existe vida antes da morte, e uma vida que a gente consegue viver mesmo tendo problemas, mesmo enfrentando sofrimento. Sabe por quê? Porque quando a gente elege Jesus presidente da nossa vida, Jesus, Ele nos faz gente boa e de esperança em meio às dificuldades da vida. Ele nos leva a perseverar, e quando a gente persevera, a gente ultrapassa os nossos problemas, a gente encontra a aprovação na nossa aprovação, a gente cresce e a gente fica de bem com a vida. Existe vida antes da morte. Talvez você esteja vivendo apenas para morrer e nunca experimentou o que Jesus chama de vida. Acredite, se você procurar Jesus e eleger Jesus como presidente da sua vida, Ele vai transformar a história dos seus dias antes da sua morte. Segunda verdade que eu quero compartilhar nesta noite, que você precisa crer, essa daqui: Jesus, o candidato ideal, é e quer ser a única fonte de solução para você. Olha o que diz o verso de número 13. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente essa mulher se endireitou e passou a louvar a Deus. Jesus vê aquela mulher encurvada, Ele a chama sem que ela lhe diga nada, sem que ela lhe peça nada. Ele expulsa aquela doença maligna, Ele a endireita, Ele resolve o problema físico existencial dessa mulher. Se a gente fosse ler até o versículo 17,
A gente ia perceber que os mestres da lei ficaram furiosos com Jesus, porque Jesus fez uma cura num sábado. E eles brigam com Jesus. O senhor não podia ter curado essa mulher no sábado. O senhor devia ter esperado para curar no dia seguinte. Não podia ter curado hoje. Hoje é o sábado. E Jesus manda aqueles religiosos chupar prego. Olha, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso porque ela é uma filha de Abraão. Está sofrendo há 18 anos. Filha, vai em paz. Aquela mulher, eu creio profundamente nisso. Ela descobre mais do que ela quer. Ela recebe mais do que ela precisa, mais do que ela pediu. Ela está querendo uma solução do seu problema de coluna. Jesus soluciona o seu problema de coluna e lhe dá salvação. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é a nossa única fonte de solução dos nossos problemas e de salvação. Se a gente não crer nisso, nós vamos fazer opções ruins na vida. Nós vamos fazer escolhas ruins na vida. Quantas pessoas que em busca de solução dos seus problemas inventam um vício? Quantas pessoas em busca de solução dos seus problemas vão para uma religião que lhes aprisiona e rouba a sua liberdade de alma? Ficam piores do que estavam. A solução para aquela mulher não estava num ortopedista famoso, num traumatologista de renome. A solução para aquela mulher não foi um curandeiro, não foi um benzedeiro. A solução para aquela mulher foi Jesus de Nazaré. Porque como ele mesmo declara a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pare de bater nas portas erradas, porque Jesus é a única fonte de solução e de vida para nós. E se Jesus não é para você, a boa notícia é que Ele quer ser. Ele quer ser. E Ele está aqui. Eu tenho um versículo que marcou muito a minha conversão. Quando eu me converti, Deus usou esse texto da palavra de Deus para me convencer dos meus pecados, para me fazer entender que eu não podia depender de mim mesmo, que eu precisava de um Salvador. É o texto de Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. E eu quero compartilhar com você. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O que pode endireitar a vida de gente torta é Jesus de Nazaré. Todos nós que vivemos uma vida sem ter Jesus como Senhor da nossa vida, vivemos uma vida torta. Existem pessoas que vivem uma vida um pouco mais torta do que o normal. Mas mesmo aqueles que são certinhos e são tortos, precisam do mesmo. Desses que são tortos demais, precisam de Jesus. Aquele velho ditado, ele só é verdade quando a gente pensa em Jesus de Nazaré. Sabe aquele velho ditado que o seu pai deve ter falado para você, o seu avô? Pau que nasce torto. A releitura aos pés de Jesus é assim: pau que nasce torto pode ser endireitado em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A gente precisa crer que Jesus é o candidato ideal para a gente eleger como presidente da nossa vida. E elegendo Jesus como presidente da nossa vida, Ele dá jeito às tortuosidades do nosso caminho. Como é que eu termino essa palavra, gente? Eu termino pedindo para você considerar, você que ainda não tem certeza da sua salvação. Jesus quer ser o seu Salvador. Ele quer endireitar a sua vida. Ah, pastor, eu não sou como esses caras. Gente má. Eu não mato, não roubo. Sou um cara legal. Mas você precisa de Jesus. Você não é bom o suficiente para ser salvo. Eu não sou bom o suficiente para ser salvo.
Eu preciso de um Salvador, você precisa de um Salvador. Você precisa de um presidente que possa salvar você de uma vida infeliz aqui e agora e na eternidade. Você precisa de Jesus. Meu convite é para você eleger Jesus presidente da sua vida, para você entregar sua vida para Jesus. Ele sabe como endireitar a vida de gente torta. A especialidade dele é essa. Eu quero orar por você. Quero convidar a equipe de louvor para que venha à frente. Feche os seus olhos. Como é que está a sua vida hoje? Jesus é o seu presidente. Você já o elegeu presidente da sua vida. Talvez você esteja aqui com a gente há algum tempo, mas nunca fez uma decisão ao lado de Jesus. Você nunca elegeu Jesus para ser o seu Salvador. Você nunca convidou Jesus para morar no seu coração. Você nunca convidou Jesus para dirigir a sua vida. Você nunca quis dar as rédeas da sua vida para Jesus. Você não dá a direção da sua vida para Jesus. Você não é bom o suficiente para ser salvo. Você não é bom o suficiente para dirigir a sua vida sozinho. Você precisa de Jesus. Sim, eu estou falando com você que está resistindo ao convite do presidente. O presidente está dizendo: vote em mim, me eleja presidente da sua vida. Esse presidente é Jesus. Ele quer que você entregue a sua vida para Ele. Ele quer que você não resista à voz dele. Eleja Jesus presidente da sua vida. Alguém que gostaria de fazer isso? Erga a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Alguém aqui em cima, alguém lá embaixo, alguém que não quer mais resistir, quer eleger Jesus como presidente da sua vida. Erga a sua mão onde você está. Quero orar por você. Pai querido, nós temos convicção absoluta de que o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo Deus de ontem. É o mesmo Deus que estava naquela sinagoga, que viu aquela mulher encurvada, e o Senhor olha para nós hoje. E o Senhor sabe se nós estamos encurvados, vivendo algum sofrimento que nos prostra. O Senhor é o mesmo. O Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia. O Senhor deseja nos libertar. Pai, o Senhor sabe quais corações aqui ainda não são teus. O Senhor sabe, Pai, quais vidas aqui ainda não te pertencem, não são ovelhas do teu aprisco. Pai, a nossa função e o nosso dever é pregar. A função do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E a função de cada pessoa que ouve a palavra do Evangelho é dizer sim ou não. Pai, nós respeitamos o direito de cada pessoa de dizer não. Muito embora a gente gostaria que elas dissessem sim. Sim para Jesus. Sim para uma nova vida. É por elas que nós oramos, Senhor. Para que elas tenham oportunidades de receber Jesus como presidente de suas vidas. Para que Jesus mude de fato as suas vidas. Que elas possam eleger Jesus como Senhor de suas histórias. Para que Jesus escreva os seus nomes no livro da vida e mude a vida delas antes da morte, porque existe vida antes da morte. Para que a gente desfrute uma vida abençoada aqui e agora e na eternidade. Pai, obrigado porque o Senhor é especialista em endireitar a vida de gente torta. O Senhor endireitou as nossas vidas, o Senhor quer endireitar a vida das pessoas. E que a gente tenha sempre a oportunidade de reconhecer que a gente precisa deixar o Senhor endireitar as veredas da nossa vida. Pai, obrigado por este culto. Obrigado pelas canções, as orações e pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos, no nome precioso, bendito de Jesus. Amém. Amém.